Olá pessoal, hoje é quinta-feira, dia 30 de outubro, estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. E os destaques de hoje incluem várias questões políticas, pois estamos enfrentando uma situação complicadíssima. Iremos abordar que o Partido dos Trabalhadores está defendendo a bandidagem. A Câmara forçando mais impostos para que o governo arrecade mais. Também vamos falar de futebol. E vamos falar que brevemente sobre o Dia das Bruxas. E parece que ele se adiantou um pouquinho no Rio de Janeiro. E outras informações que iremos abordar hoje aqui no Jornal Últimas Notícias, com Ednei Paine, diretamente de Bento Gonçalves, a capital brasileira do vinho, Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, começamos o jornal de hoje com o bloco Entendendo a Política. Hoje vamos basicamente falar de política o programa inteiro, tá? Hoje vamos pegar bem pesado, né? Pois a paciência está se esgotando. As mídias que estão ao lado do governo divulgam propagandas pagas, né? Que são muito duvidosas. Sim, até tudo bem, né? Pois todos precisam ganhar o seu pão de cada dia. Mas a semana passada eu ouvi na Rádio Gaúcha uma propaganda institucional que o presidente Lula tinha tirado o Brasil do mapa da fome. Então eu fiquei abismado, pois em um país onde quase a metade da população vive de algum benefício do governo, isso não é tirar o Brasil do mapa da fome. Tem algo aí que não está certo. Então eu fui pesquisar. Achei uma pesquisa do Instituto GHI sobre o assunto e revelou que o Brasil é um dos 8 países da América do Sul mais famintos do mundo. O IBGE também tem uma pesquisa semelhante, aponta aí que 40% da população baiana tem dificuldade em botar comida na mesa. E daí? Aonde tirou o Brasil do mapa da fome? Sem contar que a Bahia, lá existe quase 60% da população não tem esgoto encanado. E o esgoto estando a céu aberto, isso aí causa um monte de coisas ruins, né? Consequências que marcaram um número de 11 mil internações relacionado com esse problema do esgoto, só na Bahia. E tudo isso, todos esses números estão na nossa cara. E o ano que vem tem eleições. E eles, os candidatos, vão voltar à sua porta. Eles vão pedir o seu apoio. Veja bem, o Partido dos Trabalhadores estão no poder desde 2002, salvo que o Bolsonaro assumiu aí uns 4 anos na realidade, e de lá para cá nenhuma mudança foi feita, nenhuma. Eles chegam sempre com a mesma métrica: mais dinheiro na mão do trabalhador, mais habitação, mais saúde, mais segurança, melhores condições de vida. Mas eles se esqueceram que para ter mais dinheiro na mão do trabalhador, os empresários precisam ter condições. E se eles têm condições, eles pagam mais imposto, menos imposto. E o governo quer tudo ao contrário. Eles querem que feche as empresas e o trabalhador fique sem dinheiro. É uma premissa certa. Vamos citar números aqui tirados do Google, tá? 18 anos que o estado da Bahia é governado pelo Partido dos Trabalhadores e partidos de esquerda. 18 anos. 18 anos. E 60% da população não tem esgoto encanado.
O que eles oferecerão agora à população baiana quando eles forem pedir voto? Pois eles sempre vêm com a mesma história de mudar. Então veja a situação, 18 anos e não conseguiu mudar. É coisa de se pensar, hein? Bom, vamos falar agora uma situação que tudo tem a ver com política, né? A situação aí do Rio de Janeiro. Pessoal, lá a população está passando por um perrengue danado. E a polícia teve que tomar decisões energéticas, com mais de 100 bandidos mortos. Deixa eu botar aqui e ver se eu tenho as armas. Ó, dá uma olhada aqui, ó, o que a polícia apreendeu. Ó, dá uma olhada. Mais de 100 armas, claro, tá escrito mais de 100 livros aí, apreendidos com as vítimas da sociedade. Você sabe que isso é uma maneira de falar, né? Centenas de armas foram apreendidas. Vocês viram aí. Milhares de quilos de drogas foram apreendidos. Ah, você não sabia? Com as vítimas da sociedade. E sim, a informação que nos chega, a informação triste que nos chega é que 4 policiais foram mortos nessa ação. Sim, é uma perca que temos que lamentar. Esses 4 policiais, sim. Sei que logo que os protetores da causa bandida vão entrar em ação e chamar de coitados aqueles que matam muitos filhos. Sabia? O traficante mata muitos filhos. Que fizeram e fazem muitas mães chorarem. Nesse caso ninguém fala, né? Os defensores de bandidos não falam isso. E falando de bandidos, podemos citar, ou melhor, podemos listar alguns deles que estão inseridos na política ainda, nessa gestão do Partido dos Trabalhadores. Só para vocês entenderem como anda a política por aí. No governo do PT, desde 2002, foram presos por corrupção ativa e passiva. Muita gente. O presidente do BNDES, o presidente da Petrobras, o presidente dos Correios também no governo PT foi preso. 3 presidentes do partido PT, 5 secretários do PT, 3 tesoureiros do PT, o presidente do Banco do Brasil, que foi indicado pelo PT, o líder do governo no Senado, o presidente da Caixa Econômica Federal, o presidente da Eletrobras. Todos esses foram presos. E o presidente Lula também foi preso, né? Viu quanta gente? Os presidentes dessas estatais foram colocados lá por afinidades políticas. Por serem amigos do presidente, pois deram apoio a ele nas eleições e depois vem a cobrança. Mais conhecido como compadres políticos. E por eles não terem afinidade com seus cargos, eles quebram a banca, né? E forram seus bolsos de dinheiro. Pense na situação política, pois o ano que vem tem política. Hoje a gente vai falar muito de política aqui no Jornal Últimas Notícias. Vamos falar agora de esportes para aliviar a tensão. Estamos entrando na última curva do Campeonato Brasileiro, quase naquela reta final. Os colorados entrarão em campo nesse domingo às 18h30 no Beira-Rio contra o Atlético Mineiro, que está com um pontinho a mais que o Inter no campeonato. Então será um confronto direto pela pontuação, 26 na tabela classificatória, o Inter com 25. Então acho que vai ser uma briga de foice. Prevendo essa briga, né, a direção colorada faz uma grande promoção de ingressos, pretende botar aí uns 22 mil torcedores no Beira-Rio.
Eu até nem sei se baixar o preço dos ingressos vai fazer a galera ir pro Beira-Rio. Porque o que tem que acontecer é o Inter jogar mais. Não adianta baixar o ingresso e chegar lá e o Inter perder, empatar, jogar mal. A galera não quer ver mais isso. A galera quer ver o Inter jogando bola e ali eles vão pagar o preço que for e vão lá ver o seu time, né? Vitão está fazendo um trabalho separado para ver se poderá aparecer aí no time nesse domingo. Outra novidade que poderá aparecer, eu vou falar amanhã. Tem uma outra novidade aí. Talvez apareça, talvez não. Então eu vou deixar meio no ar aí, mas tem mais um atleta aí que talvez aparecerá aí nesse domingo. Também não podemos esquecer que o Atlético está embalado na Sul-Americana. Então, desmerecer o adversário não dá. Esse foi a parte colorada, vamos falar da parte gremista agora. Também tem atletas importantes no departamento médico, só que temos certeza de algumas coisas. O lateral Marcos Rocha não voltará contra o Corinthians, mas há uma boa probabilidade dele voltar na próxima rodada, que vai ser contra o Cruzeiro lá no dia 5 de novembro. A situação mais complicada é com o William, que vai voltar esse ano, sim, mas não se sabe quando. O que só volta, provavelmente ele só volta depois de novembro da data FIFA. Bom, pelos prognósticos, sim, ele volta ainda nessa temporada, como eu falei para vocês, mas vai ser uma coisa demorada. E nesse domingo às 16 horas, 4 da tarde, o Grêmio entra em campo contra o Corinthians em São Paulo. Em relação à presidência do Grêmio, deixa eu falar para vocês. Existem 3 candidatos agora. 3 candidatos. Eles serão escolhidos pelos conselheiros para entrar em uma fase de disputa. A primeira chapa é de Jorge Bastos, depois temos Oderico Roman e Paulo Calef. Então essa seria aí uma pré-seleção para ver quem vai disputar as eleições do Tricolor. Amanhã tem mais para vocês aí no Bloco Esportivo. O Bloco Esportivo tem oferecimento de Natal Fitness. Dá uma olhada aí. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, o bloco esportivo aqui do Jornal Últimas Notícias, ele tem um oferecimento de Natal Fitness. Lá você encontra acessórios esportivos das melhores marcas do mundo. Bom, como eu falei hoje, o nosso programa vai voar para outros estados, né? Mas não tem como nós não mexermos nesse assunto, mesmo que ele não tenha relação direta conosco aqui no Sul, mas temos que falar dessa situação que estamos enfrentando juntos. Porque hoje, né, ontem, houve essa operação lá no Rio de Janeiro e eles capturaram muita droga. Talvez drogas que até viriam aqui para o Sul. Talvez não. Mas vamos abordar sim. Uns do lado da justiça, outro do lado dos bandidos. O presidente Lula
que quando ganhou as eleições foi muito comemorado nos presídios. Você viu, né? Um presidente que já falou publicamente que é a favor dos pequenos roubos de celulares. Vamos ver o que ele falou. Eu até tenho aqui o que o Lula falou aqui, ó, em um comício. Dá uma olhada aí. De comida, eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou um celular. Me deixou até agora sem palavras, né? Como que um jovem vai ser inocente se ele roubou um celular? Um presidente que é a favor do crime, pois um cidadão de bem, uma pessoa, compra um celular, tem que pagar esse celular em 20 vezes. E ali dentro, às vezes, tem informações do seu banco, da sua família, fotos que talvez ele não tenha mais como oportunidade de tirar outra de pessoas que já faleceram. E aí vem um criminoso, em menos de um minuto leva tudo embora. Olha a situação em que o Lula se encontra a favor das drogas e dos bandidos. Bom, voltando ao nosso ponto de vista, né? Vamos analisar algumas coisas sobre esse caso. A justiça que determinou que os policiais fizessem essas buscas e apreensões. Isso você sabe, né? Não? Então tá. Bom, quem determinou foi a justiça que entrasse nos morros do Rio, no meio do crime. Chegando lá, eles foram recebidos à bala e é claro que reagiram. Eles têm família? Se alguém atira contra você, você tem que revidar. Seja quem for. Teve o triste desfecho de 4 policiais mortos nesse confronto, né? Muitos outros bandidos, mas eu quero frisar os 4 policiais mortos que saíram ontem de manhã das suas casas, beijaram suas esposas, seus filhos e foram mortos por bandidos. A operação foi realizada nos complexos do Alemão e da Penha, contra o Comando Vermelho. Tinha até hoje, tinha até um rapper aí que pintou o cabelo de vermelho para se solidarizar com esses bandidos. Não vou falar o nome dele aqui, né? Mas é uma chinelagem, né? Segundo o secretário da polícia, o delegado Felipe Cury, está considerada a operação mais letal da história do estado do Rio de Janeiro. Ontem o ministro... vamos falar também sobre isso, né? Ontem o ministro de Lula, nomeado por Lula, ele pediu no seu primeiro dia 1 minuto de silêncio para os mortos, né? Nessa ação ele não mencionou os 4 policiais. Nem o Lula mencionou alguma coisa sobre os 4 policiais que morreram, que foram abatidos pelos criminosos. A polícia estava cumprindo 100 ordens de prisão, 150 buscas e apreensões. Ordens da justiça. E nessa mesma pegada, lembra o que o ministro Fachin, sim, o mesmo ministro que tirou o Lula da cadeia, tinha assinado uma liminar proibindo a polícia de entrar nos morros do Rio de Janeiro. Essa ação deixou os bandidos mais protegidos e contribuiu para o crescimento do crime. Certo, né? E como o Fachin agora é presidente do STF, sabe quem assumiu a relatoria do caso? Sim, Alexandre de Moraes. Então, Moraes, que sempre está envolvido em ações polêmicas e que beneficiam os bandidos, ficou responsável da liminar dos policiais não poderem subir o morro. Então Moraes pediu explicações e deu prazo para o governador do Rio e seus chefes da Polícia Civil e Militar darem explicações. Bom, essa ideia de policiais não subirem mais nos morros, sabe de quem foi? Pelo menos do Rio?
partiu de um deputado, Alessandro Molon. Eu até aposto com vocês que todos vão adivinhar de que partido ele é filiado. Sim, do mesmo partido do presidente da República. Então você, cidadão de bem, devem adivinhar para que lado o presidente da República está pendendo. Vamos a um pequeno comercial, o comercial da Harmony. Eu volto daqui a pouquinho. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, patrocinando o Jornal Últimas Notícias, Harmony Sonorizações e Natal Fitness. Bom, não sei como eu vou dar essa notícia para vocês aí. Mas vamos ter mais taxas aí para ajudar o governo, coitadinho, né? Eles entraram em um rombo e vamos falar então abertamente. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, ele é dos republicanos. Eu acho que eu vou dar nome aos bois, né? Hugo Motta é dos republicanos. Ele afirmou que as alterações no projeto permitem, no projeto esse de aumentar a taxação, permite atualizar o valor de bens no imposto de renda. E eles conseguiram conciliar a possibilidade de aumento de arrecadação com revisão de despesas. A partir do texto do relator é quem? É Juscelino Filho do União. A Câmara aprovou a inclusão de vários pontos nesse projeto. Foram incorporados trechos da medida provisória 130325, sobre o seguro defeso, a compensação tributária aos beneficiários do INSS. Vou abrir aspas para você entender melhor. Além de ter trazido uma parte da medida provisória, do texto do relator, ele conseguiu agregar medidas que irão ajudar a aumentar a arrecadação do governo sem necessariamente, estou repetindo, onerar com aumento de carga tributária o setor produtivo. Fecho aspas, disse o chefe da Casa Motta. O setor produtivo, então, não vai ter aumento de tributo. Mas o presidente da Câmara destacou que a proposta abre possibilidades de atualização e regularização de bens dentro e fora do país, com oportunidade para ajudar na arrecadação. Ele ressaltou ainda que o setor produtivo poderá regularizar suas operações. Deixa eu abrir aspas de novo, tem mais de uma frasezinha que eu quero dar para vocês aqui, para nós entendermos. A construção do texto foi muito feliz e hoje estamos vendo ser aprovado com a ampla maioria e, sem dúvida alguma, dando a colaboração para o país. Fecho aspas, disse Motta. O projeto de lei teve origem no Senado e foi aprovado pelos deputados com alterações. Com isso, retornará àquela casa para uma nova votação, entre outros pontos. O projeto permite a atualização do valor de veículos e imóveis no imposto de renda e sua regularização, se lícitos e não declarados.
Isso quer dizer que o governo quer até o seu sangue, se possível. Hugo Mota disse que provavelmente o setor produtivo não terá oneração, mas o setor da população sim, pois vai ter aumento na arrecadação. Não tem que ter aumento na arrecadação. Se o governo quiser mais arrecadação, tem que ter aumento no tributo. Alguém tem que pagar mais. Não existe almoço grátis. E na maioria das vezes, quem paga isso é a classe trabalhadora. Eu tive que usar essa pauta para alertá-los que vai vir algumas alterações nas taxas, sim. Sentiu o que o presidente da Câmara falou? Que a ampla maioria dos deputados votaram a favor do aumento dessa arrecadação para o governo. Então, provavelmente, o deputado que você votou deve estar no meio desse bolo. Será que ele votou que ele quer mais tributação ou não? Tá na hora de você pegar o e-mail dele e dizer: ô meu querido, eu votei em ti, mas Bato tá fazendo umas coisas muito diferentes do que eu imaginava. Faça isso. Entra aí na internet, cara, para te achar o endereço de um deputado é facinho, tá? Não fique de fora dessa. Vá até a internet, procure o seu deputado, procure o seu senador e diga: olha, chega de tributo, meu amigo. Bom, hoje na imagem de fundo, você está vendo aí, é uma plantação de veículos do Dia das Bruxas, muitas vassouras. Amanhã é Dia das Bruxas, dia 31 de outubro. E hoje eu resolvi homenageá-las, pois a situação do Brasil, somente uma bruxa para dar um jeito, né? Certo? Um grande abraço, voltaremos amanhã. Até lá, tchau!